Bora, meu nobre, vamos reagir aqui o discurso de Igor 3K, né? Falaram que tem plot twist. Vamos ver. Esse aqui não é um vídeo resposta, esse aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro, e essa é... Esse aqui acho que é caô. Eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Mentira. Vira e mexe, tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. Tira essa porra de 2x, tá em 2x? Tá em 1.25. Não tá nem... Aqui, ó. Cadê? Tá em 1.25. Tá nem 2x. Ou ele fala muito rápido. Aqui. 1.25. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro. Com um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia. Que ideia merda, velho. Mas e se a gente... Eu lembro que tinha um canal de unboxing do Damiani e do Dava Jones. Pô, aquele canal era uma merda, mano. A gente fizesse um podcast. E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez. E ele gostava muito de Jordan Peterson, tava numa fase da vida dele que ele tava completamente improdutivo. Ele já tinha largado o canal dele, né, que... agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu. Agora não dá mais. Né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e tava guardado, tava no PayPal, tava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele tava numa pira meio esquisita porque ele tava vendo que ele não tava fazendo dinheiro e ele tava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018, vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem. Falando nisso, o Piozinho me respondeu, tá? O Piozinho falou que ia me arranjar um contrato, hein? Só pra você ficar tranquilo, tá? Falei zoando, o Piozinho respondeu na moral. Que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que... Por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive. Ou da vez que a gente foi buscar ele e o Gian as cadeiras lá no Suns Club. Ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também, foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei nada, isso que eu tô só citando 3. Dizer que eu não agreguei nada é uma das coisas mais absurdas que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que tava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais. Pô, se o Monark ficasse na
na fase de jogos. Ali farmando, até chegar o podcast, ele ia continuar farmando infinito. O moleque ia poder viver milionário pra sempre ali nos 40 anos dele ali. Porra, mano. Aí ele quer falar de política. Ele muito parou. Burro, mano. Então ele virou uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Muito Minecraft, burro, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então, assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. Mas vamos combinar? O pessoal ia lá por causa do Monark. Eu tô maluco. O pessoal lá é por causa do Monark. Se fosse o Igor sozinho, ninguém ia. Papo dentro. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem também a narrativa que a gente teria criado um esquema pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Isso é verdade. Inclusive, ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, que tem o André Last, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil, a gente teve tweet do ex-presidente do Brasil, teve cobertura na mídia, na grande mídia, teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react, teve jornal do mainstream ligando para os meus convidados e tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato pra fazer transmissão de futebol, a gente perdeu contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow. Ali acabou. Acabou. Essa que é a verdade. Então, aqui a gente tá falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir pra justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia pra todo mundo ver o que eu tava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Caralho. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, você não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio 2 dias antes do meu aniversário. E depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow. Entendeu? Sobre eu ter ficado no Bem Bom. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente viveu. Caraca, ó. Todo aniversário meu dá uma merda, né, chefe? Nos meses que vieram depois, né? A gente, as pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, a gente era xingado ao vivo nos eventos, né? Então a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só
os comentários que você sabe, né? Então, não foi o bem bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. Por que ninguém patrocina o canal aqui, chat? O Calvosfera. A gente não voltou pro patamar que a gente tava, porque essa crise veio no auge, quando a gente tava no hype. Bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar a dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Tá entendendo? Então falar que eu rapidamente me estabeleci, isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim. Mas tinha um buraco enorme pra tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato pra pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar? Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance pra ele? E a outra parte foi a gente veio até aqui junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido. Não tinha... E o dinheiro que ele juntou durante esses anos aí? Ele deve ter juntado ali pelo menos umas 5 milhas. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monarch Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir pros Estados Unidos. E enfim, fizemos o aditivo. Moleque, esse da Argentina foi a pica, porque o cara lá da puta que pariu falou, não, a urna é isso e aquilo, o Monark é isso aí mesmo! E o moleque foi banido. Que previa pagar $5 mil pra ele, porque a gente não estava nem brasileiro. imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os $50 mil. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez a gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de $50 mil para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender de fato. E sobre esse papo de juros, assim, não faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Não, faz sim. Faz sim. Que, se eu não me engano, eu estudei. Chat, pode não parecer, mas eu fiz curso técnico em contabilidade. E um contrato com desse de pagamento sem ter os juros por muito tempo assim, tem que ter. Porque senão durante os anos, como é que é a mecânica Porque durante os anos o valor não é o mesmo, tá ligado? Tem que ter os juros pra ficar nivelado, pô. Senão o cara... Porra. Talvez queira dizer alguma outra coisa que também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já tá falando aqui pra vocês, né? Imagina, inflação, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui
pagá-lo porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido. Faz. Entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca. Como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos atrás pra tomar a marca dele. Aí eu escolhi não processá-lo. A sensação que eu tenho é que eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece um recalque que, olha, continuou só com o Igor e deu certo. Tinha que ter dado errado. Parece que algumas pessoas têm essa sensação, né? Infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa. Ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Jean, as nossas redes sociais, né? Não querendo defender o Igor, mas o Monark, eu vi de leve no Twitter. Que ele falou assim, não, eu mandei mensagem pra mulher do Igor e ela me ignorou, que não sei. Ele mandou tipo assim, e aí? E aí? E só. Todas operam de um jeito meio esquisito. Nunca mais mandou mensagem nenhuma. Todo mundo mandou mensagem, tudo como aí foi lá. É foda, né? E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação, que eu também não vi, e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem pra um cara que trabalhava com a gente aqui no Financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro e, portanto, não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí, com essas duas mensagens, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Sendo que ele tem o número do Jean, ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o número de várias outras pessoas. Não, ironicamente, eu tenho o número do Monark. Não sei se é o antigo, mas eu tenho. Daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar, é só ele ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele... Aí meteu louco. Se tu mandava mensagem e dava os 2 ponteiros, ele não te bloqueou. Tinha trocado de número, não avisou ninguém, e aí chega um dia uma mensagem aleatória desse número, e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogados, com ele, com o advogado dele, a gente tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo o Monark. Ele que não tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. E agora vamos falar do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que tá acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do Flow. Tem uma narrativa aí dizendo que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber para que a equipe pudesse ser paga, porque tá uma grandíssima dificuldade e não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá pra dizer que o Serjão, ele nunca veio aqui sem receber, mas ele já recebeu sem vir aqui. Várias vezes. A gente ficou um tempo tentando fazer com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana. Chat, eu não sei dizer se isso é real ou não o que ele tá falando, mas eu duvido que o Sérgio Foguete fez isso aí. Que previa um salário pra ele fixo e que previa também ponho a minha mão no fogo que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro. Ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha gravar. Ele chegou a desmarcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando toda a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, um episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve vez da equipe tá toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar, quando liga pra ele atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a agenda dele não era ocupada, é que ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Que não convém ficar falando aqui também, porque vai levantar também um monte de pergunta. E ver isso na internet, cara, entristece. No fim das contas. Por quê? A gente tá falando de alguém que a gente criou uma relação muito maneira lá em 2019, né? A gente foi construindo as coisas, a gente construiu um podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes, a gente fez vinheta, a gente fez tudo, todos os cuidados, equipe, não sei o quê. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando como um cara ingrato,
me pintando como um cara que trabalhou pra destruir o programa, quando na verdade o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas pra pôr no canal. E inclusive essas outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Então, por que a gente tinha esses outros Ele tá mentindo ou não, conteúdos chat, no Sem Igor? Sem Fim? Porque o Você já viu Sérgio o vídeo não ou não? vinha fazer, né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então a gente teve que se virar pra criar conteúdo ali, seguindo ou mirando no planejamento que nós tínhamos pro que a gente queria fazer, no fim das contas. E aí ele vai falar que ele me apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E se for comparar com o que a gente estava fazendo, o que ele estava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo, não necessariamente me apresentar um projeto, eu tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Fim teve que acabar, porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não estava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente. Tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui, família, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente. Tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui, família, tem prova, tá bom? A gente tem documentado. Olha aí, ó. Eu não viria aqui na internet fazer um vídeo como esse, que eu não costumo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow, se eu não estivesse falando as coisas perfeitamente embasado. Inclusive, Caralho, esse filho da puta, ele fez implante, mas ele ainda tá meio calvo. por isso que esse vídeo demorou pra sair. Aqui. Que porra de implante Tá? é esse, cara? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo. A gente zero, tava lá hein? nos Estados Unidos fazendo projeto de Copa, que a gente tava seguindo a seleção, né? Junto com o Ricardinho, no busão da Copa. E como essa coisa foi acontecendo, a gente tava lá, a gente voltou antes do previsto e estamos olhando tudo que a gente tem de informação pra informar vocês da forma que é correta, que é ética. Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre esse assunto. Não pretendo falar mais disso, tá bom? É isso. Um beijo pra você. Porra, cara. Eu senti que ele falou e não disse nada. Assim, do Monark até vai. Porque eu vi um complemento no Twitter, eu entendi. Mas o do Serjão falou e não falou nada. Com todo respeito aí. Luan Gameplay, rato mercenário gordo, autista, esquizófreno. Rouba dinheiro de criança, copia o Renan Play. Rouba o filtro de rato do Luvini, sim. Tem 32 anos, mora com a mãe. Tem tatuagem de princesa Broxante. Bitch, 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 bitch. Te joguei na frente, tá pelo Amba Play.